Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Anabelle e hoje a gente está aqui para falar sobre as figuras de linguagem. Essa aula a gente dividiu em algumas partes, se eu não me engano, são 5 partes, e hoje a gente vai falar sobre algumas figuras de linguagem, não todas, certo? O que é uma figura de linguagem? Figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele em que convencionalmente estão empregadas. Ou seja, é uma forma de o autor, ou até mesmo do falante, de expressar aquilo que ele está sentindo ou que ele está pensando, mas não de uma forma literal, certo? É como se fosse um mecanismo de comunicação. E aí hoje a gente vai ver as figuras de linguagem semânticas e as figuras de linguagens fonéticas, que também são chamadas de sonoras. Bom, primeiramente, vamos começar pelas figuras de linguagem semântica. A gente tem, para começar, a metáfora. Mas o que é a metáfora? Que todo mundo costuma classificar tudo como metáfora, mas na verdade acaba não sendo isso de fato. Então, a metáfora ela consiste no emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança, de interseção entre os dois termos. E aí, agora eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Metáfora e comparação são figuras de linguagens diferentes, certo? A figura de linguagem comparação, ela tem a mesma definição que a metáfora. Porém, quando se trata de uma comparação, o autor ou o falante vai fazer o uso de expressões que indiquem comparação. A palavra como, a palavra tanto quanto, a palavra parece, estão presentes em figuras de linguagens que deixam de ser metáforas e passam a ser comparação. Eu trouxe essa música de Lulu Santos como um exemplo, certo? Ele fala assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como um mar, no indo e vindo infinito. Essa música é muito boa porque ela aborda as duas figuras de linguagem, tanto a metáfora quanto a comparação. Quando ele fala que a vida vem em ondas, ele está retratando uma metáfora, pois ele aproxima os significados de vida e de ondas, como se fossem sinônimos dentro dessa música dele. Já a expressão como uma onda no mar diz respeito a uma comparação, justamente por ele estar fazendo uso da palavra como, porque ele compara a vida e ondas, dita anteriormente, com o mar. Agora a gente vai falar sobre a catacrese, que é uma outra figura de linguagem. Ela ocorre quando não existe um termo específico para designar algo, e por isso se utiliza de outros termos para substituir essa falta. E aí eu trouxe essa música de Ivete Sangalo, que fala do céu da boca. Eu quero beijar a sua boca louca, eu vou enfiar uva no céu da sua boca. Céu da boca é uma palavra que não existe uma outra expressão para ser usada. Bem como pé de mesa, pé de cama, enfim, são palavras que não existe uma palavra específica para retratar, por isso que a gente adapta no cotidiano e isso passou a ser usado em músicas, em poesias. Então, a boca não tem céu, a cama não tem pé, mas a gente usa como uma convenção para a gente retratar a objetos que não possuem termos. Além disso, também temos a personificação, que é chamada de prosopopeia. Consiste em conferir a seres inanimados ou irracionais linguagem, sentimentos e ações próprias dos seres humanos. E é aquela música que acho que marcou a infância de muita gente, né? Coração para quem se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Na verdade, quem se apaixonou não foi o coração, foi a pessoa, foi o ser, os sentimentos dela, ela acabou criando sentimentos pela pessoa, só que a gente tende a culpar o coração pelas coisas emocionais, mas a função do coração é bombear sangue para o corpo, não é se apaixonar. Então, nessa música ele acabou conferindo o sentimento de paixão ao coração, que não tem nada a ver com questão de sentimento. Mas convencionalmente, dentro de um convívio social, isso já foi tomado como uma verdade, assim, tendo uma forte licença poética, né? Sinestesia. Ocorre quando se constrói uma ideia que mistura duas sensações diferentes entre aquelas percebidas pelos órgãos sensoriais. E eu trouxe essa música de Alceu Valença que ela mostra muito isso. Ele fala, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu.
Primeiramente, ele começa falando sobre o olhar, porque a visão é um dos sentidos do corpo, né? E aí ele compara o olhar da moça a uma jabuticaba, porque a jabuticaba ela é escura, né? O olhar noturno, tal, escuro, e aí não sei o quê. Também tem o beijo travoso. Eu não sei se vocês já comeram caju. Quando você come caju, não dá uma sensação de travamento da língua, que se você passa a língua no céu da boca, a língua ela não vai deslizar, ela fica travando. E aí ele compara o beijo da moça a um beijo travoso de um bucajá, que o umbucajá também dá essa sensação de travamento na língua. E aí a pele macia, o tato, ele compara a carne de caju, e saliva doce, doce mel é de uruçu, que seria justamente o paladar. Então aí são os órgãos sensoriais descritos perfeitamente nessa música de Alceu. A gradação consiste na disposição de palavras ou expressões em uma sequência que dá a ideia de progressão. Então, essa música de Luan Santana mostra muito bem isso, porque ele está narrando uma cena de um término, basicamente, né? E ele fala, entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora, eu digo, olha aqui, ainda vou te esquecer, escreve aí. Então, ele está narrando essa gradação justamente dessa cena, desse término. Metonímia consiste na substituição de uma palavra por outra, em razão de haver, entre elas, uma relação de independência, de exclusão e de explicação. E aí tem essa música de Vitão, que ele fala, você me fala que tudo que eu quero é escrever poesia e escutar Marechal. Marechal é um cantor de rap. E isso ocorre muito, até mesmo no nosso cotidiano, que a gente fala, eu gosto de escutar Caetano, eu gosto de ler Machado de Assis. Você não gosta de escutar Caetano, você gosta de escutar as músicas que Caetano canta. Você não gosta de ler Machado de Assis, você gosta de ler os livros que Machado de Assis escreveu. Só que essa forma de reduzir, de resumir a obra ao autor, configura uma metonímia. Porque, como o Vitão fala aí, né, ele não gosta de escutar Marechal, ele gosta de escutar as músicas que Marechal canta, certo? E isso, inclusive, é muito comum, a gente vê isso, todo mundo fala, né? Acaba falando, ao invés de falar as músicas, fala do cantor, ao invés de falar da obra, fala do autor. Isso é bem comum e isso é configurado como metonímia. A ironia consiste em afirmar o contrário que se quer dizer. E aí tem essa música de Safadão, que é muito boa também. Pedindo pra votar e eu só vendo. Chorou, que soluçou, se ajoelhou. Ei, peraí, a Globo tá te perdendo. Ou seja, ele mostra que a moça lá, a menina, né? Ele terminou com ela começou a se desesperar, mas ele acha que esse desespero é uma falsidade, porque, enfim, por N razões. E aí ele fala que o desespero dela foi tão bem encenado que a Globo tá perdendo ela, porque ela daria uma ótima atriz. Certo? Então, é isso que se configura como uma ironia, porque na verdade ele não quer dizer isso. Ele está querendo dizer que ela é tão falsa, que ela conseguiria ser uma ótima atriz. E aí ele usa da ironia para poder passar essa mensagem. A hipérbole consiste em expressar uma ideia com exagero. E aí tem essa música de Exalta Samba, né? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Então aí é um exagero muito grande, né? E isso tende a acontecer, às vezes, quando a gente tá muito apaixonado por alguém, a gente tende a botar essa pessoa num pedestal, né? Fica, meu Deus, achei o amor da minha vida. Pronto, isso é uma hipérbole. Que na verdade, às vezes não é isso que acontece, né? Não sei, às vezes o relacionamento não dá certo e. Enfim, mas a gente tende a exagerar essas coisas quando a gente está movido por um sentimentalismo muito forte. O eufemismo consiste no emprego de uma palavra ou expressão no lugar de outra palavra ou expressão considerada desagradável ou chocante. E aí eu trouxe essa música de Clara Nunes, que ela fala basicamente sobre a escravidão. E aí eu vou ler agora com vocês. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Que, na verdade, esses cantos, eles não são necessariamente cantos, mas pode ser interpretado como o gemido, por exemplo, dos açoites, que era um castigo muito comum para os negros que eram escravizados, para os índios que eram escravizados, os castigos físicos, e aí ela compara esses lamentos, esses gemidos de dor, a cantos tristes. Então, é uma forma de suavizar uma coisa que é tão pesada, né, que é a escravidão, que foi a escravidão, e aí ela suaviza, mas não deixando de lado a crítica, né, obviamente.
mas ela acaba trazendo um tom mais forte de poesia para essa cena muito chocante, né? Que seria muito chocante, de fato, narrar os fatos da forma como eles acontecem. O paradoxo. Empregos de palavras ou expressões que... E tá cortando a cena, mas não tô conseguindo ler. Que opostas quanto ao sentido se fundem em um enunciado. E aí, na verdade, o paradoxo, resumindo, são empregos de expressões que se opõem em uma música, em uma poesia. E aí, essa música, Destinando em Chororó, Evidências, que ele fala, né? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Eu falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Então, ele mostra um paradoxo entre o que ele fala e o que ele sente. O que ele fala é totalmente contrário àquilo que ele sente. E ele até explica, né? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. E isso representa um paradoxo. A antítese são figuras de linguagem que consistem no emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido. E aí você pode me perguntar, tá, Anabelle, qual é a diferença entre paradoxo e antítese? O paradoxo, ele é quando as ideias se contrapõem. A antítese é quando as palavras se contrapõem. E aí eu trouxe um exemplo para você, essa música de Vitor e Léo. Sou teu céu e teu inferno, a tua calma. Sou teu tudo, sou teu nada. Ou seja, ele usa as palavras céu, inferno, tudo, nada. Então isso, na verdade, é uma contraposição de palavras. Na figura de linguagem anterior, era uma contraposição de ideias, certo? Então, anotem essa diferença. Paradoxo é ideias, antítese são palavras, para ficar mais fácil para vocês classificarem. E agora eu trouxe esse exercício para a gente. Tem uma série de palavras aqui. Se você quer fazer esse exercício com calma, pausa o vídeo, faz o exercício e aí termina. Quando você terminar, você dá play de novo no vídeo para a gente poder corrigir juntos, certo? Mas aí eu vou seguir para já mostrar o gabarito agora nesse próximo slide. Então vamos lá. Você tem uma pedra dentro do peito. É uma metáfora, certo? Porque ele compara como se o coração da pessoa fosse uma pedra. E aí ele fala que ao invés de ela ter um coração, ela tem uma pedra dentro do peito. Isso seria uma metáfora. Precisaria chamar um marceneiro para consertar o pé da mesa. Lembra que a gente falou, quando a gente usa palavras que não existem para retratar objetos inanimados, é uma catacrese, certo? Então, pé de mesa, pé de cama, céu da boca, são catacreses. Eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. É uma prosopopeia, por quê? Porque ele configurou ao cansaço características de coisas animadas, rastejando-se no chão e vindo em minha direção. O cansaço é uma coisa abstrata, é um sentimento. Claro que o cansaço jamais iria se rastejar no chão e ir em direção a alguém. Mas a forma como ele retrata tem até uma configuração humana nisso, né? Então, é uma prosopopeia. Tinha olhos bem pretos, quentes e doces. É uma sinestesia. Lembra lá da música de Alceu Valença? Bem pretos, quentes, que é algo sensorial. Doces também, que diz sentido ao paladar, que faz menção ao paladar, que também é um órgão sensorial. Isso é sinestesia. Estava muito frio, congelando, uma temperatura glacial. É uma gradação, por quê? Perceba que vai aumentando o nível de classificação. Estava muito frio, congelando, uma temperatura glacial. Ou seja, há uma gradação. Agora não é de ações, mas também pode ser de ações, como foi no exemplo da música de Luan Santana. Mas agora a gente tá tendo uma gradação em termos de classificação, certo? Mas não deixa de ser uma gradação. Comeu o prato todo, é uma metonímia, lembra? Eu escuto Caetano Veloso, você não escuta Caetano, você escuta as músicas de Caetano. Você não comeu o prato todo, você comeu toda a comida que tinha no prato, certo? E isso é uma metonímia. Não para de chover, que ótima ideia para vir hoje para a praia. É uma ironia, né? Quem é que vai querer ir para a praia em dia de chuva? Porque, enfim, acaba sendo um dia totalmente... você não aproveita, né? Por conta da chuva. Que demora, estou esperando há séculos. É um hipérbole, por quê? Ninguém espera há séculos, literalmente falando. Virou uma figura de linguagem para falar sobre a demora. Ele estava muito doente e acabou batendo as botas. Batendo as botas seria uma forma mais suave de retratar a morte, por isso que é um eufemismo.
Quem ama o feio, bonito lhe parece. Feio, bonito, palavras que se contrapõem é uma antítese. Então, e aí depois vem, ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Ou seja, paradoxo. Por quê? Achava o feio e achava o bonito. São ideias que se contrapõem, certo? Porque o achar é uma coisa muito subjetiva. Se eu acho alguém bonito, eu tenho uma ideia do que é bonito e aquela pessoa se encaixa dentro dos meus padrões do que é bonito. Então, só que a mesma coisa acontece quando eu acho alguém feio. Por isso que é um contraponto de ideias, não mais de palavras. E agora nós vamos para as figuras de linguagem fonética ou sonora. As figuras de linguagem fonética ou sonora é quando há uma intervenção de som naquilo que o leitor está lendo ou a pessoa está escutando uma conversa, certo? E é bem mais curto que as figuras de linguagem anteriores que a gente viu, que são as semânticas. E aí, a princípio, a gente tem a onomatopeia, que consiste no emprego de um fonema em uma palavra com a intenção de descrever acusticamente um objeto pela ação que exprime. E aí eu trouxe a música de Elba Ramalho, que todo mundo já deve ter escutado, né? Que ela fala: oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, tum, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Então, aqui esse tum, ele retrata o barulho que o coração faz. E é muito comum, a gente até vê em gibi, quem leu Turma da Mônica sabe do que é que eu tô falando, né? Quem leu Turma da Mônica não, quem leu gibi já Turma da Mônica sabe do que eu tô falando. E sabe muito bem como acontecem as coisas em gibi, né? Que, por exemplo, eles costumam muito retratar onomatopeias em gibis, barulho de porta, coisas caindo no chão, aquele negócio do crack, enfim, isso tudo são onomatopeias e retratam o barulho das coisas de uma forma escrita. Paronomásia consiste no emprego de palavras parônimas, cuja sonoridade é semelhante, apesar de apresentarem significações diferentes. Eu não encontrei nenhuma música que retratasse exatamente a forma como eu gostaria, por isso que eu optei por trazer frases para o sentido ficar mais claro para vocês na cabeça. A paronomásia ela diz respeito a palavras parônimas, que são palavras que tanto a escrita quanto a sonoridade se parecem muito, mas não são a mesma palavra, certo? No primeiro caso, o discente realizou a prova aplicada pelo docente. Discente, sinônimo de aluno, docente, sinônimo de professor. O passarinho pousou e posou, sentindo-se uma águia. Ou seja, o passarinho pousou, ele parou em algum lugar, e posou, no sentido de fazer pose, sentindo-se uma águia. Então, você tem que ler muito, sobretudo se quiser escrever sobre tudo, certo? Então, a gente pode ver que sonoramente as palavras se parecem muito, mas elas não significam as mesmas coisas. E isso dá sentido à paronomásia, que é mais comum a gente encontrar em poesias, poemas, enfim. Assonância consiste na repetição proposital de sons vocálicos idênticos ou semelhantes. E aí tem essa música de Elis Regina, que a gente pode perceber que o som que se repete é a última sílaba das palavras. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei, me arrastei e te arranhei e me agarrei. Ou seja, a repetição do ei, ei, ei. Isso é a assonância, certo? A assonância, ela acontece mais em fim de meio ou fim de palavra, certo? Botem isso na cabeça de vocês. É mais comum em meio ou em fim de palavra. Já a alteração, ela acontece no início das palavras, que consiste na repetição de um fonema para sugerir acusticamente algo que temos em mente. E aí tem essa música do Caetano Veloso, que é Não Enche, e aí ele fala: sai do meu sangue, sanguessuga que só sabe sugar. A gente pode ver muito presente nessa música, nesse trecho, e isso é uma aliteração, certo? E aí eu trouxe a mesma coisa, o mesmo exercício que a gente fez anteriormente. Se você quer fazer de novo, dá pausa no vídeo, faz, e aí depois volta que a gente vai ver o gabarito, tá bem? Vamos lá. Lá se vão os velhos ventos velozes. Lembra que eu falei que a aliteração ela ocorre em início de palavra? Mesma coisa aqui com a questão da música do Caetano. Sai do meu sangue. Então, velhos ventos velozes. É uma aliteração. Ando e ignoro, ou escolho e abandono. Então, adoro, ignoro, o oro, e escolho ou abandono. Isso retrata uma assonância, que seria a repetição justamente desse meio ou fim de palavra.
Consegue ouvir o tic-tac do relógio, ou seja, a onomatopeia, o tic-tac, né? E almoço, o almoço, paronomásia, certo? Porque almoço do verbo almoçar e almoço no sentido da refeição. Então, almoço, o almoço. Elas se escrevem da mesma forma, mas o seu som não é o mesmo. E também o significado não é o mesmo. Por isso que é uma paronomásia, certo? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula sobre figuras de linguagem. Eu tentei trazer resumido, mas não que prejudicasse vocês em termos de conhecimento, para que a aula também não ficasse muito longa para vocês, né? Mas é isso. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês, porque eu acho que serve como material de escrito. Então, estudem. Qualquer dúvida, pode entrar comigo, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, certo? Que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Um beijo, gente, e até a próxima.